Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Poiato, o lugar onde a curiosidade encontra conhecimento. Hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental, a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, estabeleceu os princípios fundamentais que regem as relações entre indivíduos e Estados. Este marco ocorreu no contexto pós-guerra, refletindo a aspiração de construir uma ordem global baseada na dignidade humana, justiça e paz. No entanto, a trajetória dos direitos humanos é marcada por contradições, exclusões e desigualdades, com influências da tradição liberal, socialismo e até do cristianismo social. A efetivação dos direitos humanos enfrenta desafios significativos, com as potências globais muitas vezes priorizando interesses nacionais. A dicotomia entre direitos de liberdade e de igualdade persiste, sendo os direitos civis e políticos mais reconhecidos em comparação com os direitos econômicos e sociais, especialmente em contextos neoliberais. A universalização dos direitos humanos é questionada devido à crescente globalização econômica, que muitas vezes prioriza interesses comerciais sobre preocupações sociais. Críticas à base eurocêntrica e ocidental dos direitos humanos sugerem uma imposição cultural, ignorando tradições regionais. Especialistas apontam para a complexidade da questão, especialmente após os eventos pós-11 de setembro, onde ações unilaterais em nome da segurança nacional levantam preocupações sobre violações de direitos. A falta de consenso nas doutrinas dos direitos humanos é evidenciada, com problemas dramáticos persistindo globalmente. Apesar das incertezas quanto ao futuro, acredita-se que os direitos humanos representam um terreno estratégico para a luta política de transformação social. Este é um movimento global e histórico que, apesar de complexo, aponta para um espaço de utopia necessário na busca por um horizonte inalcançável, mas essencial para orientar a sociedade. Agora, vamos explorar como a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado se desenrola no Brasil. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos destaca avanços e desafios desde 1995. Reconhece a importância da Constituição de 1988 e a independência entre os poderes, mas expressa preocupações com possíveis intimidações ao trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O relatório aponta para mudanças na estrutura administrativa, transferência de competências e preocupações com políticas educacionais, desigualdades étnico-raciais e de gênero. Recomendações são feitas para garantir direitos sociais, igualdade e respeito aos direitos humanos. O marco inicial desta discussão remonta à Constituição de 1988. Este documento estabeleceu as bases para um Estado comprometido com a garantia de direitos e inclusão social. A separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário foi implementada com o objetivo de fortalecer os princípios democráticos. A independência entre os poderes em âmbito federal, estadual e municipal foi reconhecida como fundamental. A autonomia, independência e respeito mútuo entre esses poderes são pilares essenciais para o funcionamento democrático do Estado. No âmbito da institucionalização dos direitos humanos, destaca-se a relevância primordial das instituições de controle do Judiciário, entre as quais se sobressaem o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário. Estas entidades desempenham um papel crucial na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, sendo essencial que esses princípios fundamentais permeiem integralmente suas agendas institucionais. O Ministério Público, em particular, desempenha um papel preponderante, e a autonomia, independência e adequado alocamento de recursos à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, e dentro do Ministério Público Federal são fatores determinantes para assegurar a efetividade de sua atuação. A PFDC, ao ser dotada de recursos adequados e autonomia decisória, torna-se apta a identificar e responsabilizar violações de direitos humanos de maneira eficaz, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema de proteção desses direitos fundamentais.
A consolidação desses aspectos fundamentais é crucial para garantir que a justiça e a defesa dos direitos humanos permaneçam no cerne das responsabilidades dessas instituições, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa. Apesar do reconhecimento internacional do Brasil como uma referência na manutenção e aprimoramento das políticas de direitos humanos, é essencial abordar preocupações legítimas relacionadas a retrocessos na implementação de programas e políticas públicas nesse âmbito. Embora o reconhecimento do Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos seja um passo positivo, a efetiva garantia de uma proteção abrangente para esses defensores continua a ser um desafio premente. A aprovação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é, sem dúvida, louvável, mas a preocupação em relação à possível extinção por meio de decretos representa um ponto de atenção que exige uma análise cautelosa. Nesse contexto, é imperativo assegurar a continuidade e eficácia dessas iniciativas, considerando seu papel crucial na promoção e proteção dos direitos humanos no país. No tocante à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, reconhecemos sua importância vital na garantia dos direitos fundamentais da população indígena. Preservar e fortalecer o papel da FUNAI é essencial para assegurar que os direitos dessas comunidades sejam respeitados e protegidos de maneira integral, promovendo assim a diversidade cultural e a justiça social no país. A transferência de mandatos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SMAPA, suscita sérias preocupações, sobretudo no que diz respeito aos impactos nos modos de vida tradicionais dos povos indígenas. Essa mudança levanta questionamentos sobre a possível priorização de interesses econômicos em detrimento da proteção dos direitos territoriais e culturais dessas comunidades. A supervisão da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, por organizações não especializadas, juntamente com a perspectiva de cortes orçamentais e alterações legislativas, representa uma ameaça significativa aos direitos dos povos indígenas. A fragilidade dessas instituições compromete a capacidade de defesa dos direitos fundamentais dessas comunidades, destacando a urgência em preservar e fortalecer mecanismos especializados e autônomos para a proteção dos direitos indígenas. A transferência de competências do Ministério do Trabalho e Emprego para outros órgãos, como o Ministério da Justiça, Ministério da Cidadania e Ministério da Economia, levanta preocupações sobre os possíveis impactos, especialmente no controle e regulamentação das atividades trabalhistas. Essa reconfiguração institucional pode comprometer a eficácia das políticas voltadas para a proteção dos direitos dos trabalhadores, demandando uma análise cuidadosa e medidas que garantam a continuidade e fortalecimento das ações relacionadas ao mundo do trabalho. A implementação de medidas afirmativas, especialmente no ensino universitário, é vital para assegurar a igualdade de oportunidades, sobretudo para afrodescendentes. Contudo, a atenção a projetos e declarações que possam comprometer a perspectiva de gênero na educação e na saúde também é imperativa. O cuidado na formulação e implementação de políticas públicas é essencial para evitar retrocessos e garantir que as medidas afirmativas sejam efetivas na promoção da igualdade e na superação de desigualdades históricas. O enfrentamento dos desafios em participação social, como no caso do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSIA, é essencial para manter instituições que promovem e defendem os direitos humanos. O CONSIA desempenha um papel crucial na formulação de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, sendo vital preservar espaços de diálogo e participação social para garantir a efetividade e legitimidade das políticas governamentais. O fortalecimento dessas instituições contribui para uma democracia mais participativa e para a consolidação dos direitos humanos no âmbito das políticas públicas. Recapitulando, os protagonistas nessa trama são diversos. Desde a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, testemunhamos uma complexa dança de atores. Governos, organizações não governamentais, defensores dos direitos humanos, instituições nacionais e internacionais, todos desempenham papéis cruciais. A justificativa é clara e a proteção e promoção dos direitos fundamentais demandam uma colaboração global. A institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado significa integrar esses princípios em todas as esferas governamentais. Isso vai além de leis e normas, e envolve educação, monitoramento eficaz e um compromisso de longo prazo. Justificativa? Essa abordagem transversal busca incorporar os direitos humanos em cada decisão estatal, fortalecendo a democracia e promovendo o desenvolvimento humano.
A história dos direitos humanos é uma tapeçaria complexa, tecida por diferentes correntes ideológicas e contextos históricos. A tradição liberal, o socialismo e até a influência do cristianismo social contribuíram para moldar a compreensão e aplicação desses direitos. As contradições, exclusões e desigualdades presentes desde a concepção desses direitos em tempos modernos continuam a influenciar eventos contemporâneos, destacando a necessidade de uma abordagem multifacetada. A institucionalização dos direitos humanos exige a promulgação de leis, a criação de instituições especializadas e a integração transversal desses princípios em todas as esferas governamentais. A educação em direitos humanos, o monitoramento constante e esforços contínuos são passos fundamentais. A justificativa é clara: é preciso uma abordagem abrangente para garantir a proteção e promoção contínua desses direitos. Os desafios geopolíticos, conflitos econômicos e debates sobre universalidade continuam a influenciar a aplicação prática dos direitos humanos em um mundo interconectado. A dicotomia entre direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais persiste, refletindo as tensões inerentes à busca por uma ordem global mais justa. A efetivação dos direitos humanos enfrenta desafios, especialmente quando interesses nacionais superam a promoção desses direitos. A história pós-11 de setembro trouxe preocupações sobre equilibrar segurança e liberdade. As decisões tomadas hoje moldam o futuro, influenciando a credibilidade e eficácia das ações em prol dos direitos humanos. Desde a concepção na modernidade até a consolidação na Declaração de 1948, as perspectivas sobre os direitos humanos evoluíram. A tradição liberal coexistiu com o socialismo, e a resistência inicial do cristianismo social deu lugar ao reconhecimento da importância dos direitos humanos. Uma evolução complexa, refletindo a busca por uma ordem global mais justa e inclusiva. A aplicação prática dos direitos humanos pode variar devido à globalização econômica, que por vezes prioriza interesses comerciais sobre preocupações sociais. Críticas à base eurocêntrica e ocidental sugerem imposição cultural, ignorando tradições regionais. O contexto cultural influencia a interpretação e implementação dos direitos humanos, destacando a importância da sensibilidade cultural na promoção desses princípios. Em resumo, a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado é um caminho crucial para garantir a proteção contínua dos direitos fundamentais. Nessa jornada, enfrentamos desafios geopolíticos, críticas à universalidade e a necessidade de equilibrar segurança e liberdade. Ao compreender a evolução do tema ao longo do tempo e suas implicações a longo prazo, percebemos a complexidade desse cenário global. A aplicação prática desses conhecimentos varia entre culturas diversas, exigindo uma abordagem sensível e inclusiva. No centro desse debate, encontramos as instituições que moldam a institucionalidade democrática e de direitos humanos no Brasil. A Constituição de 1988, como personagem principal, estabeleceu as bases para um Estado voltado à garantia de direitos e inclusão social. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, reconhecendo sua independência, são figuras fundamentais que fortalecem a democracia. As instituições de controle do judiciário, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, são atores cruciais na identificação, proteção e responsabilização por violações de direitos humanos. Destacamos também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que desempenha papel essencial no Ministério Público Federal, e a Defensoria Pública. As instituições de democracia participativa, como o CONCIA, enfrentam ameaças, mas sua importância é indiscutível para a promoção e defesa dos direitos humanos. E, claro, a institucionalidade em direitos humanos, incluindo a FUNAI, desempenha um papel crucial na garantia dos direitos fundamentais da população indígena. A institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado refere-se ao processo crucial de garantir a proteção e promoção contínua dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Isso envolve promulgação de leis, criação de instituições especializadas, integração dos princípios dos direitos humanos em todas as esferas governamentais, educação em direitos humanos, monitoramento eficaz e um compromisso de longo prazo. Essa abordagem transversal visa incorporar os direitos humanos em todas as etapas do processo de tomada de decisão e em todas as áreas de atuação do Estado, contribuindo para fortalecer a democracia, a justiça e o desenvolvimento humano. A Constituição de 1988, que estabeleceu as bases para a garantia de direitos e os desafios enfrentados na atualidade.
Os eventos principais, como a extinção de instituições participativas e mudanças na estrutura administrativa, revelam uma rede complexa de relações. A transferência de competências, destacada no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, impacta diretamente as comunidades indígenas e trabalhadores, evidenciando a interdependência das políticas governamentais. As perspectivas sobre a institucionalização das políticas em direitos humanos evoluíram ao longo do tempo, refletindo as mudanças na sociedade e no cenário político. Inicialmente, com a Constituição de 1988, houve avanços notáveis na consolidação de políticas e na criação de instituições. No entanto, o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos destaca preocupações atuais com retrocessos, exigindo uma análise crítica e contínua da evolução dessas perspectivas. Em resumo, a institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado é essencial. Fortalece a democracia, promove a justiça e contribui para o desenvolvimento humano. O Brasil, apesar dos avanços, enfrenta desafios persistentes que exigem atenção contínua. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo universo dos direitos humanos e da institucionalização das políticas. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Até a próxima, aqui no canal Professor Poiato.